Bom dia. Amém. Todo mundo quer saber por onde a gente começa. Eu lembro, eu acho que menos de 50% de tudo que aconteceu. Eu me lembro, a primeira memória que eu tenho foi quando a gente voltou do coma e a médica, aliás, os médicos estavam fazendo os primeiros exames para saber se eu tinha alguma sequela. Essa é a primeira memória que eu tenho. Mas antes de falar disso, eu acho que a Rosana, que ficou lá entre a terça-feira de madrugada, terça para quarta, até o dia que eu saí da intubação, que foi que dia? Fala. Sexta-feira. Então, eu acho Anteontem. Então nós, da intubação. Da intubação. Retrasada. Então, ela ficou o tempo todo no hospital, me acompanhando. E eu queria que você falasse daquele momento que os médicos te falaram, se você tinha consciência do que estava acontecendo. Quando o meu filho me ligou falando que o Adilson estava na UPA, eu falei assim, imaginei que tivesse quebrado alguma coisa, porque futebol, né? Aí ela fala para mim, não mãe, meu pai teve uma parada cardiorrespiratória e eles estão ressuscitando meu pai. E nisso, como o bispo falou, eu estava dormindo, porque ele chega. Eu falei, não, meu Deus, está amarrado. Aí nisso, logo depois, ele me liga e fala, meu pai voltou. E desde quando ele chegou no hospital de madrugada, ele já chegou em coma. E o médico falou para mim, olha, ele vai ficar 48 horas em coma induzido. Depois de todo o procedimento. Ele teve um infarto, ele passou por cateterismo e a gente vai esperar ele acordar. Aí eu, tá bom. A senhora sabe o que pode acontecer com ele? Eu falei, eu sei. Ele pode ter um derrame, paralisar um lado dele, ele pode ter várias sequelas do que aconteceu, porque não teve oxigênio no cérebro durante esses 16 minutos. Então a gente está esperando tudo. Eu, tá bom. Então os médicos falavam e eu ia para os pés do Senhor Jesus. E teve uma médica, a doutora Filomena, que eu achei assim, uma sacada dela muito... Porque eu estava fazendo todos esses testes e ela falou assim, traga um violão. Realmente, eu acho que não tinha teste mais confiável, porque música é matemática, música é memória, para fazer coordenação motora, para você fazer os acordes no violão, você precisa de coordenação motora. E aí chegou o violão. E eu lembro da gente cantar duas canções, tocar duas canções. Então ali foi como se tivesse ficado provado que não tinha nenhuma sequela. Agora, se isso me permite, eu acho que todo mundo tem a curiosidade para saber onde eu fui. O que eu vi e o que eu ouvi nesses 16 minutos em que estive morto. E eu vou dizer para vocês, eu não vi nada. Nada. E se vi, não lembro. Porque se eu não tenho memória do futebol e de coisas que aconteceram depois, imagine do que aconteceu. Se vi, não lembro, mas se alguém esperar... Eu sei que tem gente que tem experiência semelhante e relata que viu anjos, demônios, o céu. Não vi. Mas o que eu queria falar para você, vou até pegar aqui o papel, porque as passagens bíblicas estão aqui. Dias antes disso tudo acontecer, eu e a Rosana firmamos um propósito de oração. Nós estávamos todos os dias, porque ela lê a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas a gente firmou um propósito de lermos a Bíblia juntos. Eu e ela líamos as mesmas coisas e orávamos. Dias antes a gente começou esse propósito, que diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Eu nunca vivi tanto isso. Porque eu não sabia o que ia acontecer naquela terça-feira. Eu não tinha problema cardíaco até onde eu sou. Pelo menos que eu saiba, eu não tinha. Que eu soubesse.
Eu tenho alimentação regrada. Eu faço exercícios físicos, não é só futebol uma vez por semana. Eu não tomo refrigerante, eu tenho... E quando você faz tudo isso, você pensa, eu estou cuidando de mim. Onde eu ia imaginar que na terça-feira iria acontecer o que aconteceu? Então a gente vê nessa passagem de Tiago a insignificância da vida humana. Insignificância no sentido de dizer, desculpa, não é insignificância, fragilidade. A fragilidade da vida humana. Se acontecer com você hoje, e aí? Porque Deus quis que eu voltasse. Eu não vi porta dourada, eu não vi anjo, mas eu tenho certeza, absoluta certeza, de que se eu não voltasse, eu estaria com Deus. Não pela minha justiça, embora a gente procure andar em justiça todos os dias praticando a palavra, mas porque antes da morte eu aceitei a salvação que Jesus me ofereceu. A pergunta é, você já aceitou? Ou você é aquela pessoa que, por exemplo, está aqui e diz assim, amanhã eu me batizo, depois eu abandono a amante, depois eu vou largar os vícios, uma hora eu me entrego, não, vai chegar a hora que eu vou me consertar, Deus, eu ainda vou me consertar. Será que vai dar tempo? Você não sabe. Ninguém sabe o dia de amanhã. E se você fica protelando, deixando para depois, entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se batizar, se converter, não é se batizar para virar um religioso. O batismo, quando a gente se batiza, a gente está dizendo para Deus o seguinte: reconheço que sozinho não posso ser salvo, a minha justiça por si só não é suficiente, então eu aceito o que o Senhor pagou para mim. E a partir daí você passa a viver uma vida em novidade de vida. Então consulte a sua vida e veja se você hoje, você está preparado para isso? E eu creio que a passagem dessas aqui mais conhecida, que é Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos, veja bem, não está escrito sentimos, está escrito o quê? E sabemos, Deus trabalha com conhecimento, saber, você tem que ter conhecimento, não adianta você sentir, não está escrito e sentimos, mas e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não de todos, mas daqueles. Se você ama a Deus, ainda que o que aconteceu não é bom, Deus vai transformar isso em bem. A dor não é boa, mas Deus transforma a dor em bem para você. Se você o ama, quem o ama? Todo mundo, que maravilha. Mas Jesus disse que aquele que o ama obedece os mandamentos. Não adianta você levantar a mão e dizer que ama por sentimento, se você não tem usado a cabeça, não tem andado na presença de Deus. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, gente?